Então vamos lá, nessa aula eu vou explicar como o Swagger, ele tá criando isso aqui e como é que você consegue personalizar essas configurações. Primeiramente, o que está acontecendo aqui? Essa função aqui do service, tá vendo? Ele tá mapeando para mim meus endpoints, tá mapeando tudo isso aqui para mim. E quem tá criando a minha página é esse cara aqui, ó. Ele tá pegando e gerando um arquivo de configuração para mim. E esse arquivo tá escrito aqui para mim, ó, tá vendo? É um JSON, ó. Ele tá gerando, esse cara aqui mapeou, e esse cara aqui tá criando esse JSON. Se vocês repararem, ó, tudo que tá escrito aqui, ó, 03 recado, tudo tá escrito nesse documento aqui, ó. Tá vendo lá, os tipos de dados. E daqui que o meu sistema vai lá e monta a tela aqui embaixo, tá vendo? Usando o app, esse aqui, ó, que é o de interface, ele tá pegando esse arquivo aqui e gerando o HTML. Então é assim que funciona essa tela, tá bom? Então, se eu quiser fazer a configuração, mudar os dados, eu tenho que mudar onde? Aqui em cima. Os dados de estrutura mesmo, entendeu? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu tenho que entender é o quê? Que ele tá criando a partir daqui, ó, do V1, tá vendo? Então, como é que aqui, se eu deixar vazio, o padrão dele já é criar o V1, bom? Então, o primeiro passo é eu configurar aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer o lambda aqui mesmo, né? Pronto. Então, ó, o Swag é doc, tá? Então, aqui eu vou começar a configurar um documento do Swag, que é o que eu expliquei para vocês. Então, ó, ele é uma função, tá? Eu passo aqui, se vocês lerem aqui, ó, eu vou passar uma string, nome, e um arquivo de informação para eu montar meu documento. Então, ó, abre aqui e fecha. Botei aqui, então vamos lá. Primeira coisa que eu passo aqui, o nome. Tá? Aqui, se eu deixar vazio aqui em cima igual eu deixei, ele criou o V1, tá vendo? Ó, ele criou o V1. Então eu vou colocar aqui V2. V2. Ou o doc mesmo, vamos criar aqui, doc1, pra sair do V mesmo. Pra gente ver que realmente estamos configurando. Botar doc1, tá? Então, a partir de agora, o nome do meu arquivo JSON, que é isso daqui, vai ser chamado de doc1, bom? E se vocês analisarem, ó, o JSON foi criado aqui, tá vendo? Ó, foi criado aqui, ó. Tá? Então, agora vamos passar o meu arquivo de configuração, de informação da minha API. Então, ó, é um Open API Info, posso apagar isso aqui, não tem necessidade. Aqui eu vou precisar fazer o using dele, né? Pronto. O using tá aqui, ó, ele importou já para mim. E agora eu posso passar as informações que vão montar. Eu vou deixar a tela aqui, telazinha, pra gente poder ver junto. Ó, tá aqui do ladinho, uma da outra. Vocês verem que aqui, ó, ele criou aqui o título, tá vendo? 03 recado. Vou dar o zoom aqui, ó. Ele criou o título aqui, ele criou a versão 1.0. Então eu consigo colocar. Como é que eu mudo esses dados aqui no documento, ó? Vem aqui e coloco, ó. Título, tá vendo? Aí eu vou escrever aqui um título só pra gente poder ver na prática a mudança disso, ó. Título teste. Teste doc1. Bom. Então agora vou botar aqui a versão, ó. A versão é isso daqui. Então, ó, o título é isso daqui, tá bom? A versão é esse númerozinho aqui, ó. Tá? Vou botar uma versão aqui diferente. É tudo string, tá? Então vou botar aqui versão 1.5. Bom, o nome do doc aqui, deixa lá, doc mesmo, só pra gente ter a ideia aqui. Tá? E eu posso também adicionar uma descrição. Posso botar várias coisas, vocês verem aí, ó. Eu vou terminar de preencher esse aqui e vou colocar pra vocês verem. Vou dar o Ctrl barra que ele vai preencher. Opa. Ó, deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou botar aqui. Descrição. Então, se eu colocar aqui vírgula, né? E der o Ctrl barra, ele já vai me dar as opções que tem aqui, tá vendo? Tem bastante coisa aqui dentro. Mas aqui já resolve bastante coisa. Opa. Tira aqui e aqui tá pronto. Então, nesse momento, eu acabei de configurar um novo arquivo que não é o V1, tá? Não é o padrão, como eu mostrei. Se deixar vazio, ele vai criar o padrão, que é o V1. E aqui ele vai criar um novo documento, tá? Então, isso aqui já vai parar de funcionar agora. Então, eu vou cancelar e vou rodar para vocês darem uma olhada.
barra swag, tava funcionando, ele já vai falar, ó. Olha que legal. Ele tá falando aqui, ó, não foi encontrado o swag, tá vendo? Não encontrou esse arquivo aqui. Bom, eu vou copiar isso aqui, porque nós vamos usar aqui embaixo, nós já vamos usar isso daqui. Vou copiar aqui, ó. Ele tá falando aqui, ó, que na hora da montagem da tela, lembra que eu falei que, para vocês entenderem, que o builder, ele monta só o formato, né? Ele monta o documento, o JSON. Ele não monta a tela. Lembra que eu falei isso? Quem monta a tela é aqui embaixo, o API. E como eu também passei o API vazio, os dois vazios, lembra que eu falei? Quando tá vazio, ele acha que é V1. Então, se eu personalizei, eu tenho que personalizar os dois. Eu tenho que passar agora que eu mudei o caminho padrão, que era o V1, para um novo caminho que eu tô configurando novo, chamado doc1, que foi esse cara aqui. Bom, então eu vou pegar só os caminhos aqui, só pra gente poder ver isso na prática, tá? Só pra vocês verem um negócio aqui interessante. Vou comentar aqui, só pra pegar o caminho mesmo. Pronto. Esse caminho aqui que eu vou pegar. Vou copiar ele aqui. Deixar aqui. Depois nós vamos usar ele já já. Então agora eu posso fechar aqui. Abrir aqui e vamos lá. Então eu vou apagar isso aqui. Eu só queria realmente aquele caminho do arquivo pra não ficar digitando toda hora. Bom, então eu vou rodar ele aqui. Vocês vão ver uma coisa interessante. Por mais que a minha tela não esteja sendo criada, que é o swag, tá vendo? Não aceita isso aqui. O meu caminho funciona, ó. Ó, o V1 não existe mais, lembra? Esse documento aqui não está sendo mais criado, porque eu mandei personalizar. Então, se eu clicar aqui, ele também não vai encontrar. Mas se eu escrever o doc1, ó, que foi o que eu criei aqui, vai funcionar, ó. Doc1 funciona, tá vendo? Ele já começou agora a criar esse arquivo JSON aqui, que é o trabalho do builder. O trabalho do builder é criar o meu arquivo de configuração, e o trabalho do meu app é implementar isso numa tela. Então, são dois trabalhos diferentes. Funciona vazio por quê? Porque de padrão é V1. Os dois de padrão funcionam no V1. Então, quando eu personalizei aqui, aqui embaixo ele ainda tá tentando entrar no V1, tá bom? Ó, como é que tudo pegou aqui, ó. Título, ó. Versão, descrição. Funcionou direitinho. Bom, então agora aqui embaixo eu tenho que também passar a implementação, que a implementação mudou. Eu vou passar aqui embaixo agora. Ó. Aqui que eu passo. Vamos lá. Então, mesma ideia, fazer um lambdazinho. Pronto. E aqui eu passo que o caminho mudou. Ponto swag endpoint, tá vendo? É uma função. Aí que você coloca a setinha em cima. Sempre que tiver dúvida, você bota a setinha em cima. E aqui ele vai perguntar duas coisas para mim. Ele vai perguntar qual é o novo caminho do meu arquivo e qual é a versão que ele coloca na tela. E tem um detalhe aqui, eu vou voltar aqui rapidinho para vocês verem uma coisa interessante. O arquivo principal. Vou comentar isso aqui. Quando eu coloco padrão, sem usar isso aqui, olha o que ele faz. Repara que ele também me dá essa telinha aqui pronta, ó. Ele também me dá isso daqui, ó. Além do título, da versão, né, da descrição, do link do arquivo que ele tá criando, ele também tem essa opção aqui, ó, tá vendo? Das versões que eu quero definir para escolher isso aqui. Bom, qual documento, quando eu seleciono isso aqui, eu tô falando assim, ó, qual documento JSON eu tô usando, porque eu também tenho a opção de configurar vários documentos, tá bom? Então essa é a grande vantagem de você também personalizar. Então, o nome que eu vou colocar ali embaixo, no meu app, né, é daquela barra ali de múltipla escolha que tem ali, tá bom? Então vamos fazer aqui de novo. Ó, faz o lambda. Bota aqui, ó, ponto swag, ó. Swag endpoint, passa a função. Aí aqui, são duas strings, tá? A primeira aqui, ele tá pedindo isso aqui, ó. Qual é o caminho do arquivo a partir de agora? E de padrão é V1, agora o padrão é doc. É isso que ele tá me pedindo ali. Por isso que eu falei que era mais fácil eu só copiar. Bom, e aqui é o nome que fica escrito naquela barra lá. Vou até escrever aqui, ó. Barra doc1. Pronto. Bom, então agora ele já vai passar a funcionar. Porque o que eu tô falando aqui pra ele? Tô falando assim, ó. Monta um arquivo personalizado na hora de montar a tela. Tô falando aqui em cima. E aqui embaixo eu tô falando assim, ó. Quando você for montar
a minha tela, a minha visualização, monta baseado no arquivo personalizado que eu criei aqui em cima. Não monta mais no V1, monta já no meu personalizado. E ele já consegue agora pegar, tá vendo? Ó? Ele já cria um arquivo doc1, tá? Eu já criei uma nova versão e eu também modifiquei a barra. E ó, ele pegou também a descrição. Então, para que serve isso daqui? Serve principalmente por causa disso aqui, ó, porque eu posso ter várias documentações. Ó, posso botar aqui, ó, doc2, tá tudo aqui pro 2. A versão mesmo, 5, tanto faz, só pra mudar a versão também, botar a versão 2. Aqui eu vou deixar a versão 1. Ó, aqui é o documento 1, ele tem, ó, ele tem o título 1, ele tem a versão 1, descrição 1, o documento 2, ele tem o doc2, como o nome do JSON, ele tem o título 2, tudo aqui 2, tá? Então, nesse momento, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando 2 arquivos JSON, tá bom? Mas você vê que eu não implementei 2 arquivos de JSON. Eu vou rodar aqui, vocês vão ver que, por mais que eu tenha criado 2 arquivos JSON, eu não implementei os 2 ali embaixo. Por isso que eu falei que era uma aula densa de documentação, que isso aqui a galera não costuma entrar muito, não. Então agora, ó, vê que a minha barra só tem uma opção de documentação. Eu não implementei aqui embaixo a minha segunda implementação. Mas o meu arquivo JSON, ó, eu tenho um 1, né? E eu tenho aqui o 2 também, ó. Que foram criados também, tá vendo? O 1 e 2 de documento foi criado. Tá? Se vocês lembrarem aqui, é só vocês lerem aqui, ó, o doc, tá vendo? É o documento que está sendo criado. E aqui é a tela que está sendo montada. Então, para eu implementar a segunda, é só eu vir aqui e duplicar, ó. Bom? Então aqui eu coloco aqui, ó, barra 2. E aqui eu coloco 2. Bom? E agora vai funcionar as duas telas e as duas documentações. Pronto. Agora eu tenho aqui montada, tá vendo? A tela tá montada no 1. E no momento que eu mudar aqui, ó, ele montou no 2. Para que serve isso? Porque você pode configurar endpoints, né, APIs, para cada versão. Você poderia que o usuário funcionasse só na documento 1 e o recado funcionasse só na versão 2. Poderia ter várias versões da sua API conforme você fosse atualizando. Bom, agora a pergunta que não quer calar, é usado? Não. Por incrível que pareça, não é usado. É mais comum em API você trabalhar assim, ó. O mais comum, tá? Agora eu vou fazer o mais comum. Vocês já aprenderam a fazer, bom? O mais comum é você personalizar também um pouquinho. Não é comum também deixar sem nada, né? Porque como você viu, quando você deixa sem nada, ele cria o nome padrão. Ele cria assim, ó. Vou repetir de novo, porque isso aqui é muito importante, tá, gente? Quando você deixa de padrão, vou comentar. Vou deixar aqui e deixo comentado que eu vou usando e... às vezes que eu já escrevi isso aqui à toa, né? Use swag, vai. Pronto. Agora eu vou comentar aqui embaixo. Vocês repararem uma coisa? Qual é o maior problema de você não colocar nada? De você passar de padrão logo? Só colocar aqui vazio e mandar ele criar a versão V1. O maior problema é esse aqui, ó. Que você não consegue configurar nada dele. Ele já pega ali o nome do seu projeto como nome padrão e dane-se, ó. Ele pegou aqui, ó, os dados que ele colocou, ó, o 03 recado como nome do projeto, tá vendo? Não colocou descrição, ele não conseguiu personalizar nada pra você, colocou versão 1 mesmo, você nem sabe se é a versão que tá aqui é 1, tá? Aqui já fica, ó, olha que doideira, 03V1. Então você não consegue configurar, então também não é normal você também passar desse jeito, tá bom? Vazio não é comum. Se o seu caso não for usar uma documentação, se isso não for exposto pra ninguém, for realmente só pra sua equipe, não tem problema, tá? Não tem, ou se for só pra você, não tem problema nenhum. Mas se isso aqui tiver usuários, né, que vão consultar ou vão consumir, você não deve fazer assim. O minimamente é você passar aqui, ó, uma leve configuraçãozinha. Porque dá pra configurar muito mais, tá, gente? Isso aqui é realmente o mínimo. Pode manter o V1 mesmo, não tem problema, tá? Pode manter o V1, não tem problema nenhum. E aqui é a mesma coisa. Ah, olha que interessante. Como eu deixei aqui V1 no meu doc, eu não preciso passar isso aqui. Tá? Eu não preciso passar isso aqui. Ó, tá vendo? Como eu configurei aqui em cima, eu mantive o nome V1, que eu já sei que é o nome padrão, eu não obrigatoriamente preciso passar o app. Eu só preciso configurar o app quando eu mudo o V1, tá bom? Eu só preciso mexer aqui no app se eu quiser mudar o nome daqui, ó. Se eu quiser realmente mudar isso aqui, aí eu tenho que mudar aqui por baixo, tá bom? Então vamos mudar para ficar realmente bonitinho, tá bom? Então eu vou comentar aqui esse daqui, né? E eu vou descomentar esse cara aqui e vou passar o caminho, né? Vou botar aqui bonitinho, né? O V1 pra ficar legal.
Vou apagar, porque a partir de agora eu já realmente não vou mexer aqui não. Bom, agora eu vou dar play de novo. E olha como é que ficou uma documentação mais legível, tá? Olha como é que ficou uma documentação mais legível. Ó, título, teste, tudo bonitinho, a descrição, passar. Aqui na parte de endpoints, eu vou entrar nas próximas aulas, porque nós vamos criar muitos endpoints ainda, então fica mais legal quando você separa isso daqui, bom? Então eu vou entrar na parte de endpoints agora, nós vamos criar tanto endpoint, né? Nós vamos lá na nossa UML, tem vários endpoints só de usuário, de recado, então isso aqui vai ser reconfigurando conforme nós formos trabalhando. Ah, o legal aqui desse get, ó, é que ele muda, se eu mudar aqui o modelo, ó, o map post no caso, na API lá ele vai mudar também, tá bom? Então isso já é até legal que a pessoa que tá vendo a sua API, ele já sabe também, ó, que o seu método de usuário é um método get, tá bom? Então esse aqui é o padrão, tá? O que eu fiz aqui é o padrão, é o que eu recomendo que você use. Uma mínima configuração, para vocês verem, ó, uma levezinha configuração e uma leve implementaçãozinha. Um detalhe importante, para vocês perceberem, entendeu? Quando você abre o projeto, ele de padrão, você vê, ele abre sempre na tela inicialzinha dele, ele abre sempre aqui, ó, no barra, tá? E uma solução que você tem, e aí você que é obrigado a ficar digitando aqui o swag, o caminho para ele abrir o projeto. Se você não quiser ficar sempre mudando aqui, sempre digitando, uma solução é você vir aqui, lembra que eu falei lá no início do curso? E tem uma classe aqui, desculpa, um arquivo, que é o arquivo de inicialização, ó, o layout set, na configuração de inicialização, e ele tem um perfil aqui, tá vendo, ó? Recado e tal. Isso aqui é do nosso projeto, tá bom, gente? Isso aqui não é da nossa API total, isso é do nosso projeto. Então, quando o Visual Studio, tá? Quando o Visual Studio rodar a nossa API usando esse perfil aqui, ó, HTTPS, deixa eu cancelar aqui, ó. Então, mesmo que nós estamos usando aqui, ó, ele usa essas portas aqui, não é isso? Né? Já vimos isso lá no início do curso. Então, se eu quiser também que quando eu rodar esse perfil aqui em cima, estiver executando, ele abra um endpoint já direcionado, eu também posso fazer isso. Como, ó? Vou botar aqui, ó, URL, ó, layout URL. Escrever URL, ele já vai preencher para você, ó. Vou fazer novamente, ó, URL, ele já vai te dar a opção, ó. E aqui eu só escrevo swag. Pode escrever isso daqui, olha o que acontece. Ah, lembra, tá? Toda vez que você trabalha nessas coisas assim, nesses arquivos de configuração, sempre dá uma recompiladazinha, tá? Recompilou, rodou, e olha que legal, agora eu não preciso mais ficar digitando aqui /swag aqui em cima. O que eu mandei, eu mandei ele basicamente falar assim, ó, toda vez que ele entrar na raiz do meu projeto, que é esse aqui, ó, isso que eu tô falando é em ambiente de desenvolvimento, tá, gente? Não esquece não, ambiente de desenvolvimento. O que eu falei aqui, ó? Quando abrir a raiz do projeto, ele vai digitar o swagger para mim automaticamente. Aí o próximo página seria o index mesmo, que é o padrão. Bom, aí eu já não preciso mais ficar fazendo isso daqui. Eu tenho como fazer por aqui, né? Mandando isso aqui em ambiente de desenvolvimento, tá? E eu tenho como fazer isso direto no código. Como que é direto no código, ó. Sei lá. Ah, tem que recompilar, é como eu falei com vocês. Recompilar. Vamos ver, recompilei. Ele já não tá abrindo mais, né? Tá abrindo separadinho. Repara que o que eu tô falando aqui, ó, que o meu swag, para eu acessar esse arquivo, né, para o meu app aqui, ó. Pro meu app, da mesma forma que ele já vem com algumas coisas padrões, ele de padrão, ele tem sempre o caminho esse aqui, ó, swag/index. Esse é o arquivo padrão para ele acessar essa tela do swag. Mas se eu quisesse mudar ou até tirar isso daqui, eu consigo também, bom? O que eu posso fazer aqui, ó, eu vou fechar para vocês verem que agora ele já vai abrir o Swagger na raiz, ó. Quando eu entrar aqui, ele já vai abrir o Swagger, tá? De padrão. Vamos supor que eu quisesse que a minha página inicial da minha API fosse o Swagger. Então é só eu mudar aqui embaixo, ó. Por isso que é importante você personalizar um pouquinho a configuração. Ó, seria aqui, ó. Route prefix, tá vendo? Que no caso de padrão já é o Swagger. De padrão ele já tá escrito aqui o Swagger. Bom, de padrão. Então o sensato aqui seria só zerar. Ó, se eu zerar aqui, eu colocar um string empty, qualquer coisa aqui. Opa. Aqui, ó. Colocar zerado, olha que legal agora que vai fazer, ó. O padrão agora do meu projeto é entrar no Swagger, tá vendo? Meu padrão é esse aqui. Olha que interessante. Então eu não preciso nem configurar lá na raiz. E agora já não é mais em ambiente de desenvolvimento.
tá? Agora eu tô falando em ambiente de produção. Então, na produção, se você quiser que o seu Swagger seja a página inicial, você coloca isso daqui, ó, essa linhazinha aqui, ele vai entender que a raiz do projeto é o Swagger. Se você não quiser isso, você não bota isso daqui e coloca lá no launch lá para não ter esse trabalho de toda vez que for testar ficar rodando. Ah, se você também não quiser que seja a raiz, se você quiser um caminho específico, ao invés de /swag /alguma coisa, é aqui que você coloca, tá? Então eu vou cancelar aqui. Vamos supor que você coloque lá que a sua documentação ao seu site, né, www.projeto.com/documentação/V1, né, porque tem que lembrar que você está trabalhando aqui com V1. Vamos supor que você quisesse realmente criar um caminho legal. Vamos supor que você coloque assim, ó, doc/V1, bom, acho que tem que colocar o barra no final aí, que eu já não lembro. Deixa eu ver aqui se é assim. Não pode ter o barra no final não. Então pronto. Então, vamos supor que você quisesse que o seu Swagger fosse acessado a partir desse endereço aqui, ó. Então, já estamos aqui no final, né? Ó, aqui dentro seria doc/V1. Ó, então, a partir de agora, ao invés de colocar Swagger, né? Seria doc/V1. Então, você consegue até personalizar aqui o seu endereço, ó. Então, vamos supor, gente, tem que lembrar que como você está vendo isso aqui, assusta, mas deixa eu botar isso aqui num bloco de notas. Tá bem grande aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse o seu projeto, fosse escrito assim, ó. www.projeto.com, vendo? /documentação, tá acessando a documentação da sua API, ou um exemplo aqui, ó, a /API /doc. Ficou em inglês de novo. Pronto. A /documentação /V1. O que você está acessando aqui, ó? Está acessando a versão 1 do documento da API. Então, como é que você corrige aqui, ó? Vou pegar aqui o seu endpoint, ó, colocar aqui embaixo. E a partir de agora, o seu Swagger está configurado nesse endereço que eu acabei de falar para vocês, ó. Você vê que agora a sua API já não abre mais no caminho padrão. Vocês repararam já, né? Ó, API Swagger V1 barra, não é isso? Pronto. Você vê que agora a sua API já não, em um ambiente de desenvolvimento, ela já não está abrindo mais no padrão que ela estava abrindo antes, né? Então, como é que você faz para corrigir isso aqui agora? Então, você pode aqui, entendeu? Você pode trabalhar de várias formas. Isso aqui é bem opcional, depende muito do seu projeto. Se for só para você, é uma API sua. É mais fácil só você zerar isso aqui. Deixa zeradinho, salva e roda de novo. Aí, se a API é sua ou a API é da sua empresa, não precisa de uma coisa muito específica, é melhor jogar logo na raiz logo, tal, e acabou o problema, bom? Porque também eu coloquei aqui, mas normalmente a API não é configurada no www, normalmente você cria um subdomínio. Você faz assim, tá vendo? Então, esse aqui é o normal. Então a sua API abriria como? api.projeto.com barra lá o index, né? Que o Swagger cria. Então, assim ficaria o caminho da sua, supondo lá que você comprou lá o seu domínio, configurou o subdomínio e fez o redirecionamento lá, configurando na nuvem e tal. Para acessar o Swagger seria entrando aqui, ó, que legal, ó. Ao invés de www, ponto, né? Que aqui você entraria no seu site, né? No site da sua empresa e tal. E quando você quisesse acessar a API, ficaria assim, ó. Ou, igual eu falei, se você tem várias versões de API, tá? O projeto é bem grande, ficaria assim, ó. doc/V1, entendeu? /index. Então, isso tudo aqui você consegue manipular aqui embaixo, tá bom? Então, de padrão, eu vou deixar aqui só o doc, só para vocês pegarem, deixar dois, né? Deixar doc/V1, tá? Então, eu vou deixar aqui por questão de depois de vocês salvarem o projeto, se vocês quiserem trabalhar. Vou cancelar aqui. Deixa eu ver se já abordamos tudo. Ah, e legal, né? Que vocês repararam foi outra coisa. Que agora voltamos com um problema que nós estávamos no início do curso. Toda hora ficar digitando o caminho para poder acessar. Ó. Cadê? doc/V1. Voltei ao problema. Toda hora tem que ficar digitando para inicializar. Para acabar com esse problema, o que eu faço? Ó, copia aqui, ó, doc/V1. Copia aqui, ó, doc/V1. E vem aqui no launch, ó, de novo. Ó. E usa a mesma ideia que eu tenho. Ao invés de escrever swag, que era o padrão, você escreve agora o novo, o novo caminho que você criou aí para anteceder a barra, né? Então, ó. E tem que recompilar, né? Recompilar, só um minuto. Sempre esqueço disso aqui. Recompilou. E pronto, ó. Voltamos para estaca zero. Ó. Agora meu projeto já abre em num prefixo personalizado com um documento que foi
personalizado, totalmente personalizado, tá bom? Então eu vou deixar assim por questão de didática, tá? Mas aqui eu mostrei pra vocês que dá pra personalizar do jeito que vocês quiserem e dá pra brincar bastante, tá? Então na próxima aula eu vou tratar sobre DTOs, tá bom? Vou ensinar vocês o que que é DTO, a importância de um DTO, e assim que finalizar o DTO nós já vamos começar a construir os nossos endpoints e caminhar para o final do nosso curso. Então até mais e a próxima aula.